E aí galerinha, tudo beleza? Aqui é o professor Rafael novamente trazendo... E aí galerinha, tudo beleza? Aqui é o professor Rafael Bento trazendo para vocês novamente esse conteúdo de função. Ele que é o carro-chefe do primeiro ano do ensino médio, tá certo? A gente precisa sair desse primeiro ano com uma base bem consolidada de função afim, por isso nós trazemos ela novamente. Então, gente, para que a gente possa dar início a essa aula de hoje, nós vamos trabalhar, claro, com alguns exemplos para ficar mais prático para vocês compreenderem. Porém, a gente vai trazer aqui para vocês alguns detalhes. Por exemplo, o que é função, né? Quando a gente fala de função, a gente está falando de variáveis, né? De situações, problemas que envolvam aí duas variáveis, no caso. Sempre são duas variáveis quando se trata de função. Geralmente uma variável x e y, no caso, tá certo? Então, vamos dar aqui um exemplo para vocês verem na prática como é que isso funciona. No seguinte exemplo, ele diz o seguinte: na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$16, mais um custo variável de R$ 1,50 por unidade produzida. Sendo x o número de peças unitárias produzidas, determine a lei da função que fornece o custo de produção de peças. Esta produção a gente vai chamar de f de x. Como a gente disse, o custo da produção ela varia de acordo com x, que é o que está aqui, ó, tá certo? Professor, mas o que é que significa esse símbolo aqui? Gente, aqui é o valor da função quando tivermos um valor x. Então vai variar de acordo com o valor de x que tiver aí dentro, tá bom? A gente vai ver já já isso aqui na prática. Vamos ver como é que a gente monta a equação, né, a lei dessa função. Então a gente vai chamar aqui de f de x. Isso aqui lembrando que é o item A, né? A gente vai ter aqui a função x. Esta função x, o que é que ela diz? Ó? Lá em cima, ela nos traz que ela tem um custo fixo de R$16. Então é fixo, então não muda-se esse valor de maneira nenhuma. A gente já vai pôr aqui de cara o valor 16, porque ele é fixo, então ele vai ter que estar ali. Um custo variável de R$ 1,50 por unidade produzida, ou seja, o que vai variar vai ser justamente esse 1,50 aí. Se for uma peça, eu sei que vai ser 1,50 apenas. Vou colocar aqui 1,50 vezes x. Então, quando for uma peça apenas, ele vai cobrar 1,50. Quando for duas peças, ele cobra R$3. Quando for três peças, R$4,50 e assim sucessivamente, ok? Lembrando que ele vai fazer essa multiplicação, porém vai no final adicionar os R$16 porque é um custo fixo. Calcule o custo de produção, que é justamente o meu f de x, para 400 peças. Lembrando que peças é o valor de x que a gente tem, ok? Então, onde tiver x eu coloco 400. E o primeiro canto que ele deve aparecer é aqui, ó, no parênteses, indicando que x é igual a 400, ok? Aqui ele já diz na questão, mas muitas vezes não vai vir na questão, vai vir apenas aqui no parênteses. E aí você já fica sabendo. O número que veio no parênteses é justamente o valor de x, ok? Então, se ele veio no parênteses, o que é que eu faço? Aqui na lei da função, eu substituo este valor. Então, se aqui é 400, na lei, onde tiver x, eu coloco 400. E aí, após isso, é só desenvolver, ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, que f de 400 vai ser, primeiramente, como a gente tem multiplicação e soma, vamos fazer primeiro, obviamente, a multiplicação. Sempre primeiro a multiplicação, ok? Então, 1,5 vezes 400, 600, mais 16, a gente vai ter aqui, então, o valor 616. Então, este aqui vai ser o custo de produção e pronto, morreu Maria Preá. Só isso, gente. Então, os passos
O que é para fazer? Você vai observar o número que está no parênteses, substituímos esse número na lei onde tiver o x, tá certo? Porque quem está no parênteses é o valor de x, a gente substitui. Depois que substituir, é só desenvolver, né, a expressão que temos aqui do lado direito. E aí o valor que der é justamente o valor da nossa função, ok? Lembrando, como é função, ele forma um par ordenado, mas vamos deixar isso para o próximo exemplo, beleza? Então, pessoal, tá aqui outros exemplos bem mais simples que o anterior, para ver se a gente pega melhor. Lembrando que a gente está trabalhando aqui o conceito de valor de uma função, tá certo? Vocês vão ver aqui que é bem simples. Então a gente tem aqui, ó, f de 1, né? Entre o parênteses você vê aqui o valor 1 e aqui o valor 5. Aqui do lado esquerdo, vou até separar aqui, ó, do lado esquerdo nós temos uma função e aqui a gente tem do lado direito uma outra função. E essas funções são as mesmas, tá certo? Como é que eu posso averiguar isso? A lei da função, ó, 5x menos 10 e na outra 5x menos 10. É a mesma função, tá certo? É a mesma função. Já do lado direito, nós temos 2x mais 20 e na outra 2x mais 20. Como eu disse, é a mesma função, tá certo? Essas duas da esquerda vão dar valores diferentes por conta do valor de x, que um é 1 e na outra nós temos o valor 5, tá certo? Vamos lá ver como é que a gente vai determinar esse valor. É bem simples. Como eu disse, se o x é 1, na lei a gente vai ter o quê? 5 vezes 1 menos 10. Vamos lá ver quanto é que vai dar. Na função a gente vai ter multiplicação primeiro, sempre, né? A gente vai ter 5 menos 10. E isto aqui vai ser igual a o 5 positivo, 10 negativo. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Está aqui o nosso valor da função. No outro, professor, no outro o valor de x mudou, agora é 5. O que é que a gente faz? Onde tiver x, coloca-se o valor que está dizendo no parênteses. Então a gente vai ter aqui 5 vezes 5. Então vamos ter 25 menos 10. Sinais diferentes, subtrai. 25 menos 10 vai ficar 15 e dá o sinal do maior, que é positivo. Tá certo? Aqui nós temos a mesma função, porém valores que deram diferentes. Por que, professor, que isso acontece? Porque na função é assim, tá certo? Quando você muda o valor de x, consequentemente você muda o valor da função também, onde essa função é o y, no caso, tá certo? Essa modificação, ela nos dá aqui valores de pares ordenados, tá certo? Que é, inclusive, algo que a gente não vai ver hoje, porém vamos ter outra revisão aí sobre gráfico, né? Que é justamente com isso daqui que a gente trabalha com gráfico, com esses pontos diferentes da função. Então, nesses pontos, a gente sempre vai trabalhar primeiro colocando o valor de x e depois o valor da função, que é y, sempre nessa mesma ordem. Nesse primeiro caso, o x é 1 e o y é menos 5. No segundo caso, a gente tem o valor de x, que é 5, né? Sempre primeiro x, e agora o nosso valor de y, que é 15, tá certo? Em todas as funções, seja elas quais for, sempre vai gerar-se esse ponto, x e y. Lembrando, mudou o x, muda o y também, tá certo? E a maneira de chegar nessa mudança dessa resposta diferente é efetuando esse cálculozinho, ok? Então, pessoal, como atividade, vou deixar aqui essas outras duas aqui, essas duas outras funções, tá certo? Para que você possa desenvolver. Lembrando que esses valores que estão no parênteses, eles representam os valores de x, tá certo? Lembrando, professor, eu quero fazer agora o valor. Como é que eu faço? Pego o valor que está no parênteses, que é o valor de x, e substitui na lei, lá na expressão. Aqui nessa primeira, que é x,
Quem é o x? É 3, então vou lá e substituo lá onde tem um x. Na outra, onde diz que o x é 5, pois está dentro do parênteses, eu vou pegar esse valor e colocar onde tem x, e a partir daí só efetuar os cálculos e determinar o valor. Essa fica para vocês como atividade. Esses itens vão estar no formulário para vocês. Lembrando, para vocês desenvolverem, basta dar uma olhadinha no exemplo e seguir o passo a passo, beleza? Então, a todos, um abraço do professor Rafael, espero que tenham compreendido. Lembrando, qualquer dúvida, pode me chamar, estou à disposição. E é isso daí. Até a próxima e valeu, pessoal. Um abraço.